Esta ponte é absurdamente enorme. Bom, não esta ponte. Aquela ponte. No interior da França, a Ponte Millau é uma recordista. Aqueles gigantes pontiagudos de concreto são os pilares mais altos já construídos. Do topo, olharíamos para baixo para ver a Torre Eiffel. Dirigindo acima das nuvens, atravessamos o mais longo tabuleiro de uma ponte estaiada no mundo, atravessando o cânion mais profundo da Europa. Todos os anos, este feito espetacular da engenharia enfrenta extremos de vento e calor em um vale que ninguém imaginava que seria conquistado. Mas ela não existiria hoje sem o poder de um raio. 750 mil volts. O quê? Uma frigideira? Não. Um submarino nuclear perdido. Um acidente numa mina de prata. E um truque usado por antigos construtores navais célticos. Como tudo isso tornou aquilo possível? Conexões da engenharia. Ponte Millau. Este triunfo da engenharia e da arquitetura fica nas montanhas do Maciço Central, no sul da França. Ela foi construída para acabar com uma maldição na pequena cidade de Millau. Durante 30 anos, a estrada que liga Paris às praias do Mediterrâneo seguiam para o sul, atravessando o interior do país. Até chegar aqui, no vale do rio Tarn. Uma garganta com 2,5 km de largura e 250 metros de profundidade. Ou, falando em termos técnicos, um baita buracão. Para atravessar o vale, o tráfego era desviado da autoestrada e obrigado a passar pela minúscula ponte medieval da cidade de Millau. O verão em Millau era um pesadelo. Ruas congestionadas e filas de carros de 3 horas e 29 quilômetros de extensão. Após 3 décadas de caos, estava na hora de conquistar o vale. Assim, em 2004, foi inaugurada a maior ponte viária do mundo, com um vão gigantesco com 1/4 de quilômetro de altura. A obra final em aço leve foi o equivalente da engenharia a uma bola curva, porque a pista não é reta. Ela descreve um arco ao atravessar o vale. A curva, projetada para manter os motoristas atentos, dificultou a vida dos engenheiros. Era preciso montar um complexo esqueleto com mais de 2.000 partes distintas. Para cortar tanto aço rapidamente e com precisão, eles teriam de dominar uma das maiores forças da natureza. Mas antes, para ver por dentro o quebra-cabeça de aço que compõe o tabuleiro, tive autorização especial da segurança da ponte. Caso não tenham notado, este é o túnel dentro do tabuleiro. Nesse momento, então, estamos entre a pista lá em cima e, bem, nada abaixo. E por dentro, vemos como a coisa é bem bolada. É oca. Eles tiveram trabalho para fazê-la forte e leve. Para isso, usaram milhares de peças de aço que precisaram se encaixar com precisão, num gigantesco quebra-cabeça compondo a curva da ponte. E cada uma das peças de aço precisou ser feita individualmente e em tempo recorde. Era um desafio. Como cortar 2.078 peças gigantes de aço moldado com precisão absoluta e absurdamente rápido. O aço normalmente é cortado com uma dessas, uma tocha de oxiacetileno. Funciona, mas não é rápido e não é fácil. O corte lento de 2.000 painéis de aço com oxiacetileno era um pesadelo em potencial para os engenheiros. Sobretudo com uma multa diária de 25.000 euros em caso de atraso no cronograma. A solução para o desafio dos cortes foi encontrada na energia do raio. Um raio gera uma corrente elétrica que pode chegar a 300.000 amperes, o suficiente para alimentar 24.000 chaleiras elétricas. Mas, acima de tudo, quando atravessa a atmosfera, o raio literalmente muda o mundo, produzindo um novo estado da matéria. Esse é o segredo para cortar o aço rapidamente. E eu vou ver como.
Primeiro, vou controlar o raio. Esta máquina pertence a um perito em efeitos especiais. Ele vai me transformar num para-raios humano para que eu possa direcionar uma quantidade assustadora de energia. Mark Turner é um mago dos raios. Mark, parece que entrei num set de filme B dos anos 50. Gostou? Acho fantástico. O que é? É uma máquina de raios, uma bobina de Tesla. Muito bem. Ela produz raios. Quero que vista isso. Vou usar uma fantasia. Isso mesmo. É a parte divertida. Parece cota de malha. É cota de malha. É um traje especial que vai protegê-lo do raio. Tem buracos nele. Tiro os sapatos? Sim, tire os sapatos e a jaqueta também. Tem certeza sobre o que vai fazer aqui? O que pode dar errado? O cachecol. Meu melhor cachecol. Cuide disso, James. Põe um pé aqui. Bonito. Do tamanho certo, não? A máquina produz cerca de 750 mil volts. O quê? O traje vai te proteger. Mas tem buracos nele. Precisa ter. Me dá sua mão. Não. Por favor. A roupa metálica funcionará como uma gaiola, permitindo que a energia passe ao meu redor e não através de mim. Pelo menos essa é a teoria. Me explica de novo aquela coisa. Se não funcionar, o que acontece? Se passasse através de você, não seria nada bom. Quando você diz... Bom, é melhor não falar como é ruim. É bem ruim. Não é instantâneo. Mas acalme-se. Suas chances são muito boas. Chega de falar, Mark. Não fale mais nada. A bobina de Tesla aumenta a voltagem no capacitor. Quando o nível de energia está alto o bastante, a corrente passará por mim e serei capaz de dirigi-la com meu dedo. Quem tiver ouvidos sensíveis deve sair agora. Quem tiver implantes auriculares, marca-passos ou problemas cardíacos também. E poderemos continuar. Podemos começar, Richard? Eu me sinto solitário. Fantástico. Mark leva um tempo para aumentar a voltagem ao nível de um raio. Sente-se bem? Assim como na natureza, meu raio tenta achar o caminho mais curto para a Terra. É uma experiência extraordinária, como se milhões de formigas andassem sobre mim. Pessoal, podem entrar. Eu fiz os raios saírem dos meus dedos. Será que eu vou poder continuar fazendo isso? Infelizmente não. Estou vendo muito filme de super-herói, não é? É. Certo. Controlar raios é bonito, mas como isso pode ajudar engenheiros que querem cortar aço com rapidez e precisão? A resposta a essa pergunta é tão fantástica quanto um raio, porque o que acontece é que a enorme descarga de eletricidade transforma o ar em um quarto estado da matéria, o plasma. Todos conhecemos os três estados: sólido, como o gelo, líquido, como a água, e o gasoso, como o vapor de uma chaleira. E todos sabemos como passar de um estado a outro. Aquecemos o sólido e temos o líquido, aquecemos o líquido e temos o gás. Mas se aquecer o gás com, digamos, uma enorme descarga elétrica, temos plasma, o quarto estado da matéria. O plasma é comum no universo. O Sol e as estrelas são puro plasma. Mas é muito raro na Terra. Estas são imagens em câmera lenta de plasma feito pelo homem. Quando é controlado, é super concentrado. Seu calor pode ser usado para cortar o metal. Este é um cortador a plasma. Um jato de ar comprimido sai na ponta, ele é carregado, e isso cria o plasma, que derrete o aço.
Assim como um raio carrega o ar e o transforma em plasma, a corrente elétrica no cortador eletriza o ar, o transforma em plasma, e é isso que derrete o metal rapidamente. A velocidade é impressionante. É 3 vezes mais rápido que o oxiacetileno. E não há qualquer resistência. Eu não faço nenhum esforço. Só vou movendo na superfície do metal. O corte a plasma é ótimo para a construção com metais, porque é mais rápido que o oxiacetileno. Ele também faz um corte muito mais regular, que requer menos acabamento, acelerando ainda mais a produção. Apenas ar e eletricidade fizeram isso. O poder do raio. O corte a plasma em grande escala foi o segredo para fazer a base da ponte Millau. Aqui, na Companhia de Construções Metálicas Eiffel, sim, a mesma que construiu a Torre de Paris, o calor eletrificado dos cortadores a plasma cortaram mais de 2.000 peças de aço em apenas 2 anos. Foi assim que o tabuleiro da mais longa ponte estaiada do mundo foi construído, controlando-se o poder do raio. Mas, uma vez construído o tabuleiro, surgiu um novo desafio. Colocá-lo no lugar sem derrubar as gigantescas torres erguidas para suportá-lo. Um golpe de sorte que reinventou a frigideira resolveria esse problema. Os construtores da ponte precisavam de algum modo colocar o tabuleiro de aço no alto de pilares gigantes de concreto. Mas para isso era preciso criar uma nova técnica de instalação. Para se fazer uma ponte, há 2 modos de colocar os tabuleiros sobre os pilares. No primeiro, você faz os pilares, o que estou fazendo aqui com o pão, claro. Aí estão os pilares. Em seguida, você pode fabricar seções do tabuleiro e colocá-los usando gruas. E aqui está a minha ponte, completa. Ou, segunda opção, você pode fazer o tabuleiro inteiro e empurrá-lo sobre os pilares, pela lateral do vale, até que esteja na posição. Perfeito. Mas Millau não é uma ponte comum. Para começar, por causa da profundidade do vale, os pilares não são baixinhos como estes. São bem altos, como estes. Ou seja, depois de instalados com 240 metros de altura, os gastos e as dificuldades de usar gruas para erguer as seções até o alto seriam imensos. A escolhida, então, foi a segunda opção, empurrar o tabuleiro inteiro. Mas com pilares tão altos, 240 metros, as forças laterais do tabuleiro iriam derrubá-los e causar um desastre. Esta foi a solução encontrada, um macaco hidráulico especial. Ele usa 2 cunhas gigantes. Uma desliza sobre a outra para erguer e mover o tabuleiro de aço sobre os pilares. O uso das cunhas permite que o tabuleiro seja erguido e deslize para a frente num só movimento, evitando que ele empurre os pilares. Quando a segunda cunha é retirada, o tabuleiro abaixa e se assenta sobre o pilar. As 2 cunhas então recomeçam o ciclo. Cada ciclo move milhares de toneladas de aço por apenas 60 centímetros. Mesmo assim, após 15 meses, o tabuleiro gigante foi colocado com precisão e segurança no lugar correto. É extremamente simples, mas muito inteligente. Só tem uma coisa: 36.000 toneladas de tabuleiro pressionariam as cunhas e uma teria de deslizar sobre a outra para funcionar. Para isso, foi preciso contar com a substância mais escorregadia já criada. Em 1938, o químico Roy Plunkett trabalhava para melhorar a eficiência das geladeiras, mas acabou fazendo um pó incrivelmente escorregadio. Ele fez o PTFE, politetrafluoretileno, conhecido no mundo todo por sua famosa marca comercial, Teflon. Novo Teflon sem manchas. Mesmo horas após o uso, a limpeza é feita em segundos, sem deixar de molho e sem esfregar. Revestimento em Teflon. É a coisa mais escorregadia feita pela humanidade, e eu preciso testar isso.
Para isso, meu amigo Warwick está aqui. Isso mesmo. Bom, quando eu falo meu amigo Warwick, na verdade é o... Boris. Sim, Boris. Boris é um lagarto e tem os pés mais grudentos do reino animal. Este é o Boris, o lagarto, fazendo um teste para nós num pedaço de vidro. Aqui está ele perfeitamente feliz. Aí está. Na vertical, talvez um pouco mais. Esse é o vidro testado pelo Boris. Agora vamos testar o Teflon. Vamos lá. Vamos fazer o teste. Acabei de perceber que isso pode ser um pouco perturbador para o Boris, mas Boris não é nada disso que está pensando. Vamos usar a frigideira porque é revestida com um material. Não tem a ver com fritar você, entendeu? Desculpe, Boris. Eu não o culparia se saísse correndo agora. Vamos testar, então. Olha só isso. Obviamente, nosso material antiaderente passou pelo famoso teste do lagarto com facilidade. É a prova do Boris. No fim das contas, nosso testador com certeza diria que o Teflon é muito escorregadio. Acho que precisávamos aumentar um pouquinho as coisas. Depois de iniciado o lançamento, não havia como voltar atrás. E o PTFE mostrou seu valor nas cunhas, deslizando o enorme tabuleiro de aço sobre o vale. Tudo graças ao maravilhoso produto antiaderente chamado Teflon, descoberto por acaso num laboratório. Agora os engenheiros tinham outro grande problema. Como construir os pilares mais altos já feitos, com precisão milimétrica, e cada um deles com uma altura específica. O mais alto desses gigantes tem 245 metros, o equivalente a um prédio de 70 andares. E os outros 6 não são exatamente pequenos. Todos precisavam terminar exatamente no mesmo lugar com precisão de milímetros. Isso só foi possível com a tecnologia dos jogos de guerra dos submarinos da Guerra Fria. Técnicos analisam as tensões e esforços sobre a ponte dia e noite 365 dias por ano. Essa é a sala de controle, onde atualmente câmeras e sensores monitoram o tráfego, o vento, a temperatura e a umidade. Mas quando a ponte estava sendo construída, o controle era mais rigoroso. A estrutura era toda iluminada por refletores para que os engenheiros pudessem acompanhar a construção e monitorar a situação exata da ponte. Cada pilar precisava ser erguido até um ponto exato no espaço, a centenas de metros do solo, para encontrar o tabuleiro horizontal a milhares de metros das extremidades do vale. Uma rede topográfica assegurou que encontrassem o ponto exato no espaço, com margem de erro de milímetros. Seria um feito impossível sem um sistema de medição extremamente preciso, do tipo necessário para achar um ponto no oceano. Entra em cena, então, nossa próxima conexão. Tudo começou quando os submarinos nucleares americanos começaram a se perder. Os submarinos foram feitos para ficarem submersos durante meses com sistemas giroscópicos registrando cada movimento. Mas com o tempo, erros minúsculos se acumulavam. Quando os submarinos emergiam no meio do oceano, não sabiam onde estavam. Uma arma nuclear de precisão não é muito útil se não se sabe para onde apontar. A solução da Marinha foi lançar satélites. Quando emergiam, os submarinos captavam o sinal do satélite e determinavam sua posição. Foi a primeira vez que satélites foram usados para a navegação global e serviu de base para o atual Sistema de Posicionamento Global, ou GPS, como o conhecemos. Mas como isso funciona? E como um sinal transmitido a 20 mil quilômetros de distância pode ajudar na construção de uma ponte com uma precisão milimétrica? O truque é calcular o tempo que um sinal leva para chegar à Terra. Se soubermos a velocidade e o instante em que o sinal foi enviado, podemos calcular a distância com grande precisão. Para ver como isso funciona, vou me encontrar com John Shelton, perito no campo da acústica. Em campo. Oi, John.
Oi, Richard. Bom, eu estou aqui e estou confuso. Para começar, como medimos as distâncias? O que vamos fazer? Você sabe como o GPS funciona. Existem satélites no espaço enviando sinais para nós. Sim. Dependendo de onde estamos na superfície da Terra, medindo as diferenças entre os sinais dos satélites, podemos descobrir exatamente onde estamos. Sabendo onde os satélites estão, podemos medir as diferenças, entendi. O único problema é que não temos nenhum satélite. Por isso, em vez de usar sinais de rádio, vamos usar ondas acústicas. Barulho. Exato. Certo. Então, precisamos de uma boa fonte de ruídos. Tenho o meu carro. Ele faz um bom barulho. É o modelo V8. Acho que podemos fazer melhor. Tá bom. Eu estava curioso. Está aí? Está aqui. Muito bem. Vamos ver. Quer ajuda? Faz mais barulho que o meu carro. Veio a calhar. Está bom? Sim. Temos um aparelho aqui, vamos levá-lo conosco. Vamos fazer o barulho no caminho e vamos medindo os atrasos. Vamos lá, Chris? Numa temperatura de 20 graus, o som viaja a 340 metros por segundo. À medida que nos afastamos do caminhão, paramos e tocamos algumas notas. E podemos medir, então, o tempo que o som leva para sair dos alto-falantes e chegar até nós. O computador de John usa essa diferença de tempos para calcular a distância. Agora! Muito bem, vamos tentar aqui. Vamos lá, pode tocar. De imediato, notei a diferença entre o momento em que Chris toca e que ouvimos o som. Vamos ver isso de novo. Chris toca as cordas e há uma demora até ouvirmos o som dos alto-falantes. Pode tocar. O sinal elétrico chega aos alto-falantes no instante em que ele toca, mas a música retorna pelo ar na velocidade do som. Quando estamos bem longe, o atraso fica bem evidente. O computador mede o tempo que as notas levam para viajar do caminhão A até nós B. A partir disso, conhecendo a velocidade do som, podemos calcular a que distância estamos do começo. Assim, meio segundo de atraso significa que estamos a 170 metros dos alto-falantes, nossa própria versão de um satélite de GPS. Estamos bem longe. Deu para você? 170. Aí está, muito obrigado. O que fizemos pode parecer estranho para quem está vendo dali, mas usamos um sinal para medir a distância. E não importa que sinal é, usamos o som, mas poderíamos usar qualquer coisa. Se soubermos a que velocidade o sinal viaja e soubermos quanto tempo levou para ir de um ponto ao outro, podemos usar essa informação para saber qual é a distância entre os dois pontos. Não precisamos de um guitarrista. O sinal de satélite captado por um submarino nuclear contém dados sobre o horário e o local de onde foi enviado. Quanto mais satélites houver, maior será a precisão ao determinar a posição. Medindo-se a diferença entre o momento de envio e o de recebimento do sinal, podemos calcular a que distância estamos do satélite, exatamente como calculamos nossa distância dos amplificadores. Hoje existem 24 satélites de posicionamento global orbitando o planeta e enviando sinais para a Terra. Aparelhos de GPS usam o mesmo princípio, somente com maior precisão. Eles comparam a distância com 4 ou mais satélites para determinar a posição. Seu GPS pode determinar sua posição com uma precisão de 10 metros. É o suficiente para orientar o seu carro, mas inútil na construção de uma ponte, onde um erro de 10 centímetros poderia provocar um desastre. Os construtores da ponte fixaram receptores de GPS no tabuleiro e nos pilares para manter a obra na direção certa. O sistema usado era bem mais preciso que o do navegador de um carro, mas ainda não era o bastante. Pequenas variações na temperatura e esforços na construção poderiam tirar os pilares e o tabuleiro do alinhamento. E embora fossem guiados pelos dados do satélite, era preciso confrontar suas posições com um ponto de referência fixo. Assim, eles fixaram um no solo.
Os engenheiros levaram a orientação por GPS um passo adiante. Eles parafusaram um receptor de GPS em um ponto fixo no vale. Ele fornecia uma referência para todos os outros receptores nos pilares. Por estar ancorado, ele reduz a margem de erro do sinal de GPS de metros para milímetros. A rede de monitores na ponte confrontava constantemente a precisão de seus dados com os pontos conhecidos. E o tempo todo, as torres continuavam subindo. Foi assim que uma tecnologia para localizar submarinos perdidos posicionou com precisão os pilares mais altos do mundo. Mas o tabuleiro de aço da ponte, pesando 5 vezes mais do que o metal usado na construção da Torre Eiffel, também precisava ser sustentada por cima. E isso seria feito por cabos. Quando o tabuleiro estava sendo empurrado sobre o topo dos pilares, uma série de cabos foram usados para sustentar a extremidade dele. E eles o mantinham no lugar mesmo quando os ventos castigavam o vale. Mas como 36 mil toneladas de aço permaneceram firmes num vale famoso por seus ventos fortes? A resposta está numa série de acidentes em uma mina de prata na Alemanha. No inverno e no início da primavera, o clima europeu fica de cabeça para baixo. A baixa pressão do Mediterrâneo suga ar frio do norte até o sul da França. O Vale do Tarn é um perfeito túnel de vento canalizando tempestades nas montanhas ao longo do caminho. Os ventos aqui chegam a 130 km por hora. É um teste rigoroso para os cabos da Ponte Millau que precisam suportar as tensões. Mas eles só existem por causa de uma série de acidentes em minas. Ao longo da história, mineiros transportavam cargas cada vez mais pesadas para a superfície. Mas isso gerava tensões perigosas nas cordas e polias tradicionalmente usadas. O homem faz cordas desde o primórdio dos tempos e, dependendo de onde se vivia, era possível escolher entre uma grande variedade de plantas para isso. Na Ásia, um parente da bananeira era usado para fazer manila. E em boa parte da Europa, a cannabis, parente desta planta aqui, era usada para fazer cânhamo, entre outras coisas. A corda costuma ser feita trançando-se as fibras. Mas tem limitações. Para conhecer as limitações da corda, decidi romper algumas delas. E o perito em materiais, Clive Sevier, vai me ajudar. Muito bem, Richard. O que temos aqui é uma prensa hidráulica com um medidor de carga. Sim, certo. Então vai puxar aqui? Sim. E isto? Isso vai nos dizer a força que está suportando. E essa é uma corda que era usada nas minas de prata e por toda parte. Eu vou ligar a máquina apertando o grande botão verde. Aumentando a tensão. A corda começou a esticar. Esta é uma corda de cânhamo de 10 milímetros, quase da espessura do meu dedo mínimo. Estamos aumentando a carga. Chegamos a 30 quilos. 30? A corda está esticando bastante. Chegamos a 100 quilos. 200. Agora temos 260 quilos. Chegando aos 300 quilos. Está esticando. Ah, aí está. Veja só, a corda não se rompe de uma vez. As fibras vão rompendo aos poucos. Ela ainda suporta alguma carga, até que no fim, as últimas fibras se rompem. Olha só, e arrebentou de vez. Veja, 640 quilos. São quase 2/3 de uma tonelada. Então o modo como ela rompe é útil, Isso mesmo. mas o peso com que rompe não é tão bom. A corda se rompe aos poucos. Um fio se rompe, mas o resto da corda ainda sustenta parte da carga e não cede. Vamos então testar alguma coisa mais forte. Isso mesmo. Para aumentar a produtividade, os mineiros precisavam transportar cargas maiores e começaram a procurar alguma coisa mais forte do que a corda. Por isso surgiram alternativas como a corrente metálica. O problema é que, comparada à corda, a corrente de metal tem um jeito feio de se romper. Agora vou testar uma corrente de metal de 10 milímetros, o mesmo diâmetro da corda que partimos. Vou filmar em câmera lenta, enquanto uso água de um caminhão de bombeiros para aumentar aos poucos o peso em uma caçamba metálica. Podemos encher? Sim, vamos lá.
A carga está começando a aumentar. Já chegamos a 800. A corda de mesmo diâmetro rompeu com 640 quilos, menos de 2/3 de uma tonelada. Quase 1.700 quilos. Estamos sustentando um carro grande. A corrente tem uma resistência nominal de 2,5 toneladas, mas já chegamos a 3,5 toneladas e ela continua resistindo. Mas a água está acabando. Temos mais de 1 minuto de água. Ou seja, aquela corrente é forte demais. É. Muito bem, obrigado. Caramba! Ou talvez não. 3.790. Assim como nas minas, a corrente suporta uma carga muito maior do que a corda, mas ela se rompe de forma violenta e sem aviso. Lá vai! É perfeito. É bem no contato entre os elos, ela parte onde faz a curva. Em que velocidade vocês gravaram? 2.000 frames por segundo. Então isso quebrou em menos de 5 milissegundos. Sim, Não houve qualquer aviso. isso mesmo. Instantâneo. Ah, você tem o culpado. Achamos o elo aqui na água. Pode ver onde falhou. Isso significa que existe um ponto fraco e inerente ao formato da corrente. Exatamente, é inerente ao formato da corrente. O material sofre uma tensão de cisalhamento que provoca o rompimento. Essa tensão de cisalhamento, toda corrente tem essa fraqueza? Sim, toda corrente terá essa fraqueza nesse ponto. E isso provoca mortes numa mina. Sim, Uma sim. falha tão catastrófica e tão rápida. Sim, O que fazer? essa é a questão. Foi então que surgiu uma grande invenção numa mina de prata na Alemanha. Em 1829, Wilhelm Albert, diretor de uma mina de prata em Clausthal, tendo visto correntes romperem sem aviso, decidiu reconsiderar os méritos da corda. Para retirar grandes cargas de prata de dentro da mina, seria preciso algo que combinasse a estrutura da corda com a força do metal. Wilhelm Albert encontrou a solução. Ele enrolou fios de metal formando uma corda de metal, o primeiro cabo do mundo. Para provar que Wilhelm tinha razão, testamos um cabo. Não foi surpresa quando a caçamba rapidamente transbordou. O cabo, embora tenha o mesmo diâmetro que a corrente, suporta facilmente 800 quilos a mais, e muito mais que 4.000 quilos, ou seja, mais que a corda. É o melhor dos dois mundos. Ao torcer os fios metálicos, como numa corda, o cabo fica extremamente forte, e quando arrebenta, avisa claramente, assim como faz a corda. Na ponte Millau, os engenheiros estavam totalmente confiantes na força de seus cabos de metal. Em certo momento da construção, quase 170 metros de tabuleiro ficaram pendurados sobre o vale por apenas 6 cabos. A ponte completa é capaz de carregar 35.000 toneladas. É o equivalente a enfileirar picapes em todas as faixas de rolamento e multiplicar o peso por 10. Para provar a resistência dos cabos, os construtores fizeram uma demonstração ousada. 28 caminhões, com o peso total de mais de 900 toneladas, foram até o ponto central. Os cabos mal sentiram. O tabuleiro cedeu apenas 26 centímetros. Foi um triunfo para a ideia de Wilhelm da corda de metal. Mas há um detalhe interessante aqui em Millau. A ponte é feita para durar 120 anos. Mas, obviamente, um cabo centenário não é tão forte quanto um novo. Mas se a ponte é sustentada por cabos, como substituí-los sem deixar a ponte cair? A resposta para isso está na própria fabricação do cabo. Porque de longe, ele parece uma peça única, mas na verdade cada um deles é feito com um conjunto de até 91 cabos menores. Aqui estão eles. Cada um desses cabos menores é composto de 7 fios individuais. E o trabalho desses cabos medianos é crucial, porque cada um deles pode ser retirado e trocado em caso de corrosão, sem precisar tirar todo o conjunto. Motivada por acidentes em minas de prata há mais de 180 anos, a ideia de fazer uma corda com fios metálicos tornou possível a construção da magnífica Ponte Millau.
Mas a ponte ainda cairia no escorchante calor do verão, sem uma solução inspirada nos antigos construtores de barcos celtas. A construção com metal traz uma enorme desvantagem. Quanto mais quente ele fica, mais ele expande. Vou mostrar um pequeno exemplo de expansão metálica. Este é um pote de vidro, bem difícil de quebrar. Este é um cilindro metálico. Eu vou encaixar o pote no cilindro, vou aplicar calor, e vocês devem imaginar o que vai acontecer se eu aquecer o cilindro e expandir o metal. Se aquecermos o metal, ele expande. Isso se torna um problema se ele estiver encaixado em um material muito menos flexível. Neste caso, o vidro. E enquanto esperamos que algo aconteça, vale a pena pensar onde mais podemos achar uma grande quantidade de metal interagindo com um material que não gosta de se dobrar. A pequena expansão nessa demonstração aumenta de acordo com a quantidade de metal. Trilhos ferroviários podem expandir muito no calor extremo e, sem ter para onde ir, acabam entortando. Se isso acontecesse numa ponte, seria um desastre. Numa ponte comum, são deixados vãos, juntas de expansão que absorvem o movimento do tabuleiro com a temperatura. Mas esta não é uma ponte comum. A ponte Millau foi soldada em uma peça contínua de aço de uma ponta à outra. Os únicos locais para acomodar a expansão são nas interseções com a rodovia nos dois lados do vale. No calor do verão, essas juntas de expansão têm um trabalho crítico a fazer. Todo verão a ponte esquenta e expande. Os engenheiros calculam que a 40 graus ela cresce 1,20 m. E é para isso que serve esta seção, para permitir que ela faça isso. As juntas de expansão sobre a minha cabeça, por onde podemos ouvir os carros passando, permitem à estrada manter uma superfície contínua, com a ponte se movendo sobre esses apoios. Até mesmo os cabos que dão sustentação a ela são feitos para serem flexíveis a esse movimento. Isso tudo é muito bom aqui, onde a ponte encontra a terra. Mas ela não se expande somente nas pontas, mas sim em toda a extensão. Então, o que fazer nos pontos em que ela está fixada aos pilares de concreto? Obviamente, o tabuleiro precisa ser afixado aos pilares para ter estabilidade. Mas no calor do verão, os 2,5 km do tabuleiro expandem. A variação do comprimento é o maior problema, porque exerce uma força enorme nos pilares verticais de concreto. E o concreto não é nada flexível. Assim, os engenheiros encontraram uma solução muito inteligente. A base de cada pilar é inteiriça. Mas os 90 metros superiores são divididos em 2 braços finos. Como esse desenho diferente pode combater uma ameaça potencialmente fatal? Isso nos leva à última conexão: barcos pré-históricos celtas. Durante séculos, os antigos povos celtas da Irlanda e do país de Gales usaram barcos engenhosos chamados coracles. Eram feitos com estrutura de madeira curvada e revestidos com couro ou às vezes lona. O segredo para tornar o concreto flexível o bastante para suportar o calor do verão está no esqueleto de madeira de alguns desses barcos. Em alguns deles, peças de madeira, incluindo a base da quilha, percorriam o barco de proa a popa. Elas tinham de ser fortes, mas também tinham de se curvar. Mas até mesmo a madeira flexível só se dobra até certo ponto. Mas alguns construtores de barcos encontraram uma solução. Para descobrir como é feito, vou à carpintaria de Peter Faulkner, cuja paixão é construir esses barcos. Peter! Olá, Richard. Você tem aqui uma oficina onde faz barcos tradicionais usando técnicas antigas. Mas existe uma relação com a forma como os pilares da ponte foram feitos. Tem a ver com a divisão neles. Mas antes de entendermos o motivo, precisamos partir alguma madeira. Precisamos clivar. Clivar, sim. Deve ser interessante. Quer fazer isso agora? Sim, eu quero clivar a madeira. Muito bem, tem umas peças aqui. Esse é um pedaço de madeira. É um pedaço de freixo. Sim. Fazemos um corte.
Vou colocar uma cunha. Para clivar. Isso. Quer bater um pouco? Quero sim. Você logo pega o jeito. Não são ferramentas modernas, são? Não. Isso mostra que as pessoas conheciam a clivagem da madeira há muito tempo. Não é uma tecnologia nova, é? Não, é pré-histórica. Não sabemos, uns 10 ou 20 mil anos. Esse processo faz a madeira partir-se ao longo de seu veio natural, mantendo a resistência. Mas também muda drasticamente a flexibilidade da madeira. Vamos imaginar que este é um dos pilares da ponte. O problema aqui é a flexibilidade, porque o tabuleiro é muito comprido, expande com o calor, vai para lá, encolhe para cá, quando faz frio, e o pilar precisa de flexibilidade para não quebrar. Com esta divisão, isso dobra o quanto quiser, mas como temos a mesma quantidade de madeira, o mesmo material, ele continua forte para segurar as coisas, para trabalhar sob compressão. Sinto vontade de fazer um teste com 2 pedaços de madeira exatamente do mesmo tamanho. Eu tenho aqui meu aparelho para testes especialmente concebido. Este é um dos pilares, representado por essa madeira. Ela tem a mesma proporção entre altura e largura que os pilares. Vou testar primeiro uma madeira sem a clivagem. Coloquei essas varetas para medir até onde ela vai se dobrar antes de quebrar. Se ela flexionar, vai derrubar essas varetas aqui. Então, usando este guincho, vou puxar aquele cabo, aplicando a mesma força que haveria se o tabuleiro expandisse nesta direção, em cima do meu pilar gigante. Vamos ver. Está vindo na direção da primeira vareta. Até onde irá? O primeiro já foi. A tensão cresce com a expansão do tabuleiro e... Ah, não! Deu tudo errado. Atingimos 3 varetas. Isso não é nada bom. Em outra madeira, Peter usa cunhas para lascar a madeira. Será que a madeira clivada vai dobrar mais que a primeira? Bom, agora vamos simular outro dia quente na ponte. O sol está forte e aquece o tabuleiro de aço de 2 quilômetros. Ele expande e empurra nosso pilar. O corte na madeira faz ela flexionar. Ela continua suportando o mesmo peso, mas aguenta. Já foram 4. Vamos ver se ela volta. A madeira partida foi 2 vezes mais longe, sem quebrar como a primeira. Mas será que volta ao estado original? Quando tirei a tensão, a madeira mostrou que aguenta a tensão sem sofrer danos permanentes. Toda essa flexibilidade foi dada por este corte desde o alto. Ela continua sustentando, mas agora pode dobrar. Carpinteiros modernos acreditam que os celtas usavam o mesmo princípio em seus barcos. A base da quilha era partida para que ela pudesse dobrar sem perder a força e a resistência. Na ponte Millau, o concreto, que costuma ser rígido como o vidro, tornou-se mais flexível com um corte na posição certa. Decidi ir ao topo de um dos pilares de concreto para descobrir como lidam com o movimento do tabuleiro no verão. Era melhor não ter ido. A escada é forte. Aguenta? Descer a escada até a minúscula plataforma de inspeção, precariamente posicionada no pilar mais alto do mundo, deu muito medo. Muito mesmo. Tudo bem. Suponho que tem alguma coisa lá embaixo para aprender isso. Olha que visão! Nossa! Que visão! Meu Deus, é fantástico! É realmente fantástico! Se eu desmaiar... Se eu desmaiar, não preciso ir? Segunda vez e crio coragem para enfrentar o vento e meu medo. 245 metros acima do Vale do Tar. Muito bem. Onde vai isso? Ah, me sinto melhor agora.
O engenheiro Silvestre Galice me explica, enquanto eu me seguro para não cair, como o formato em Y confere movimento aos pilares. O formato de Y nessa estrutura de concreto torna o movimento mais fácil. O pilar está preso ao tabuleiro. É o tabuleiro que manda. E o pilar precisa se mover quando o tabuleiro expande e contrai. Foi uma grande solução da engenharia, tornando o concreto flexível. Mas discutir o conceito a quase 1/4 de quilômetro do chão não foi nada divertido. Muito obrigado pela explicação, mas não sei se sou tão grato por ter me trazido aqui. Podíamos ter feito isso no chão. No calor do verão, quando o enorme tabuleiro de metal expande, esses pilares partidos conseguem flexionar 10 vezes mais do que torres convencionais de concreto. Quando a noite cai, a ponte esfria, o tabuleiro contrai e os pilares voltam à posição original. O concreto partido foi apenas uma das soluções criativas aos vários desafios excepcionais que os engenheiros da Ponte Millau tiveram de superar e merecidamente celebram. Eles queriam construir uma ponte que fosse mais do que uma simples ligação entre os dois lados do vale. Queriam criar uma estrutura que, em vez de destoar, se somasse à paisagem. Uma escultura numa região venerada da França por sua beleza natural. E se querem saber, para mim, eles conseguiram. Quem diria que para isso eles contaram com o poder do raio, foram guiados pela navegação submarina, usaram uma descoberta fortuita de um laboratório de química, contaram com cabos criados por causa de acidentes em minas de prata e foram inspirados por uma ideia criativa de antigos construtores navais. A Ponte Millau, um incrível feito da engenharia, feito em grande estilo. Versão Marshmallow São Paulo.